Que tipo de caminho você tem caminhado? Eles têm sido em santidade? A gente, como filho de Deus, a gente tem que entender. Nós precisamos buscar ter caminhos íntegros e retos aos olhos puros do Senhor Jesus. Olhos como chama de fogo, que abomina a iniquidade e abomina o pecado. O pecado é algo tão sujo aos olhos do Senhor, tanto que Cristo ele comparou o pecado com uma porca que se revolve no lamaçal e o cachorro que lambe o seu próprio vômito. Pensa no quão nojento é o pecado aos olhos de Deus. E mesmo assim, ele nos chama ao arrependimento para que nós alcancemos a sua graça e assim vivamos em retidão, em santidade. A gente tem que guardar isso no nosso coração e abominar o pecado ao que o mundo quer impor sobre nós. Nós não somos daqui, nós somos do céu, aonde nosso Senhor Jesus está assentado no sublime trono, e Ele quer que nós caminhemos contra este mundo, contra as imposições do inimigo que quer nos manchar, quer nos colocar no fundo do poço. A caminhar em santidade é ter entendimento que a gente vai acessar algo a mais, algo que poucos acessam, porque caminhar em santidade é negar aquilo que a gente às vezes até pensa que não tem nada a ver, ou que às vezes a gente nem tem entendimento que é algo errado. E por isso que nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos guiar e nos mostrar o que a gente tem deixado fazer, porque não tem nada a ver, não é pecado, ou coisas também que a gente pensa que nem é pecado. Por isso que o Espírito Santo ele nos guia até nessas coisas que estão subentendidas. Não sei se essa palavra é certa, mas coisas que a gente pensa que nem é pecado, mas na verdade é. Um ponto também muito importante é entender que a obediência parcial e tardia, ela é sinônimo de idolatria. A gente querer acertar os nossos caminhos diante de Deus depois, para primeiro fazer alguma coisa, isso é sinônimo de idolatria. Quer dizer que a gente quer alguma coisa em Deus, só que a gente ainda quer alguma coisa no mundo e a gente vai adiando, e isso só vai sendo idolatria e a gente não está se entregando por completo. Gente, Jesus Cristo, ele foi numa cruz, ele desceu na terra, ele se importou conosco e ele morreu numa cruz a ponto de ser cuspido, de ser humilhado, de ser açoitado. O processo de crucificação, até antes de açoitamento, os dois foram horríveis, e Jesus passou por amor a nós e por o anseio de podermos estar em sua santa presença. Ele passou por tudo isso e a gente vai negar ele, a gente vai dar as costas para quem se entregou por completo por nós. Não vale a pena. Ele quer algo a mais, ele quer que nós entendamos o valor das maravilhas do evangelho, da vida, porque Cristo é a fonte da vida, Cristo é o caminho, ele é a verdade para nós, e não há nada mais, e não há nada mais importante, e não há nada que o inimigo possa oferecer pra gente que vai suprir algo que nós já temos dentro do nosso coração, que é um anseio por algo, e esse algo supremo é Jesus. E o mundo, ele não pode nos oferecer isso, porque só Cristo, ele veio para ser este suprimento, esse uau, sabe? E a santidade, ela nos leva a isso. A gente tem que ser zeloso como Finéias. Finéias, quando viu que o povo de Israel estava se contaminando com as moabitas prostitutas, ele pegou e ele tinha tanto aquilo da santidade encravada no seu peito, que ele pegou uma lança e cravou em um casal. Não era um casal, era uma prostituta e um israelita que estavam em iniquidade. Ele fincou aquilo, ele foi zeloso, e aquilo agradou a santidade de Deus. E por isso Deus abençoou aquela geração de Finéias. E Zadok, ele faz parte da geração de Finéias. Quem é Zadok? Zadok era um dos sacerdotes que andavam com Davi, e Deus levantou ele em lugar de Eli. Quem é Eli? Eli era um sacerdote antes de Zadok, nesses momentos ali de Davi, né, um pouco antes até. E ele viu a corrupção que estava acontecendo, ele viu seus filhos se prostituindo, ele viu seus filhos sendo corruptos, e ele não fez nada. E Deus falou que iria arrancar, e Deus arrancou aquela linhagem. A linhagem de Eli passou não só pela aquela família dele, não. Passou até para aquele momento que aconteceu, que Saul mandou matar os sacerdotes. Aquela era a linhagem de Eli. E ela foi
tirada, ela foi destruída, porque não houve santidade. Santidade é algo sério, é algo que a gente tem que ter no nosso coração, porque é impossível agradar a Deus se a gente estiver colecionando pecados e coisas no nosso coração que não são do Senhor. E que a gente venha ser zeloso e buscar a santidade de Deus e tudo que o Senhor quer para nossas vidas, porque quando a gente acessa a santidade, a gente acessa a presença do Senhor, é maravilha, porque a unção dele desce, ele desce com a sua pureza, a sua glória, o seu azeite que qualifica, que nos leva à obra e faz maravilhas e sobrenaturais através de nós. Guarde essa palavra como eu estou tentando guardar a cada dia. E com Deus.